Conhecimentos gerais. Geografia do Brasil. Resumo. O Brasil é uma república federativa organizada política e administrativamente em estados, municípios e distritos. Para administrar o país, existe uma divisão em governos, federal, estadual e municipal. Atualmente, o Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, ao todo são 27 unidades federativas. O Distrito Federal não é considerado um estado. O DF é, na realidade, um território autônomo que apresenta as atribuições tanto de estado quanto de município e abriga ainda a sede do governo federal. Ficam no DF as sedes dos três poderes, os ministérios e as embaixadas, além das residências oficiais, que incluem a do Presidente da República. Estados, UFS. Capital: 1 Acre. Rio Branco. 2 Alagoas. Maceió. 3 Tamapá. Macapá. 4 Amazonas. Manaus. 5 Bahia. Salvador. 6 Ceará. Fortaleza. 7 Distrito Federal *. Brasília. 8 Espírito Santo. Vitória. 9 Goiás. Goiânia. 10 Maranhão. São Luís. 11 Mato Grosso. Cuiabá. 12 Mato Grosso do Sul. Campo Grande. 13 Minas Gerais. Belo Horizonte. 14 Pará. Belém. 15 Paraíba. João Pessoa. 16 Paraná. Curitiba. 17 Pernambuco. Recife. 18 Piauí. Teresina. 19 Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 20 Rio Grande do Norte. Natal. 21 Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 22 Rondônia. Porto Velho. 23 Roraima. Boa Vista. 24 Santa Catarina. Florianópolis. 25 São Paulo. São Paulo. 26 Sergipe. Aracaju. 27 Tocantins. Palmas. Relevo brasileiro. O relevo brasileiro é constituído, principalmente, por planaltos, planícies e depressões. Os planaltos são terrenos mais antigos relativamente planos, situados em altitudes mais elevadas. Destacam-se o Planalto Central Brasileiro, Centro-Sul de Minas, Planalto da Amazônia Oriental e os planaltos da Bacia do Parnaíba e da Bacia do Paraná. As planícies são áreas essencialmente planas formadas a partir da deposição de sedimentos provenientes de áreas mais elevadas. São as formas de relevo mais recentes no tempo geológico, e no Brasil podemos destacar as planícies do Pantanal, do Rio Amazonas, e as localizadas ao longo do litoral brasileiro. Já as depressões são uma parte do relevo existente em altitudes mais baixas que as altitudes das áreas adjacentes, inclusive aquelas que se encontram abaixo do nível do mar. Um exemplo é a Depressão Amazônica. Climas do Brasil. O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor, mas, em geral, nosso clima é quente em quase todo o território. Há 3 tipos de clima no país: equatorial, tropical e temperado. O clima equatorial abrange boa parte do país, englobando principalmente a região da floresta amazônica, onde chove quase diariamente e faz muito calor. Já o clima tropical varia de acordo com a região, mas também é quente com chuvas menos regulares. O sul do Brasil é a região mais fria do país. Nela predomina o clima temperado que, no inverno, pode atingir temperaturas inferiores a 0 grau e ocorrer neve. Atualmente vários fatores têm colaborado para as mudanças climáticas em nosso país e no mundo. A emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, dos automóveis, das indústrias, usinas termoelétricas, queimadas, desmatamento e decomposição de lixo, vem alterando o clima em nosso planeta e causando o aquecimento global. Hidrografia brasileira. As montanhas, serras, colinas,
chapadas e outras formas de relevo elevadas são o que se chamam de divisores de águas, que vão separar as águas que fluirão para um rio ou para outro, delimitando, portanto, as bacias hidrográficas de cada rio. Por isso é tão importante entender o relevo de um lugar que sofre um evento climático extremo, por exemplo, pois é ele que separa as águas das chuvas e determina por onde elas escoarão, o que leva um certo tempo, até que cheguem ao oceano. O Brasil é o país com a maior quantidade de água doce no mundo, cerca de 13% do volume disponível no planeta. Seu território, e outras partes do nosso planeta também, é subdividido naturalmente em diversas bacias hidrográficas. E é delas que a sociedade obtém grande parte da água utilizada para realizar as atividades humanas. As bacias hidrográficas que são próximas ou que possuem características naturais, sociais e econômicas parecidas formam o que se chama de região hidrográfica. De acordo com a Base de Bacias Hidrográficas do Brasil, BHB 250, divulgada pelo IBGE em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, em 2022. Há 5.353 bacias hidrográficas no Brasil que compõem as 12 grandes regiões hidrográficas. Vegetação do Brasil. A fitogeografia, do grego phyton, que significa planta, é o ramo da geografia responsável por realizar o estudo da distribuição dos vegetais na superfície da Terra. No Brasil, a vegetação original que cobria o território nacional foi, em uma grande extensão territorial do país, desmatada por conta de atividades antrópicas, realizadas pelos seres humanos. Ao longo da história do nosso país, medidas foram tomadas para reduzir os níveis de desmatamento que ocorreu de forma desordenada, e esse desmatamento tem como consequências o desequilíbrio do clima e de toda a cadeia ecológica. No Brasil, podemos classificar as formações vegetais em 3 grupos. 1. Formações florestais ou arbóreas, grupo de espécies constituídas de árvores de grande porte. 2. Formações arbustivas, árvores de pequeno porte, arbustos, e herbáceas, são plantas com caule com consistência mole. 3. Formações complexas e litorâneas. A população do Brasil. Estimativa recém-lançada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que o Brasil possuía, em julho de 2024, população de 212.583.750 habitantes, o que representa um crescimento de 4,68%, ou 9.502.994 habitantes, frente aos resultados definitivos do Censo Demográfico de 2022. Agricultura no Brasil. A agricultura no Brasil é uma das principais bases da economia do país desde os primórdios da colonização até o século XXI, ou seja, atualmente. Inicialmente produtora de cana-de-açúcar, passando pelo café, a agricultura brasileira apresenta-se como uma das maiores exportadoras do mundo em diversas espécies de cereais, frutas, grãos, entre outros. Desde o Estado Novo, com Getúlio Vargas, cunhou-se a expressão que diz ser o Brasil, celeiro do mundo. A produção de grãos no Brasil deve ser de 326,9 milhões de toneladas em 2024-2025. Produto Interno Bruto do Brasil, PIB. O PIB mensura a atividade econômica de uma região por meio de cálculos de oferta e demanda de bens e serviços. Por isso, PIB é um termômetro da economia como um todo. Isso significa que, quanto maior for o índice de um país, maior é a sua atividade econômica. O PIB é, contudo, apenas um indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores, como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.